tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta 3 de janeiro de 2022 e nosso destaque agora é produção de laranja. Você vem acompanhando desde a reta final do ano passado aqui no Notícias Agrícolas que o Fundecitrus alerta já há alguns meses para alta incidência de greening no pomar, tanto de Minas Gerais e também principalmente nas áreas de São Paulo. E hoje a gente vai falar justamente sobre essa doença que é a principal da produção de citros, né? A gente vem observando então esse aumento aqui no Brasil e a Fundecitrus divulgou recentemente uma pesquisa inédita que mede justamente a velocidade com que a bactéria causadora do greening se movimenta em plantas de citros, e a gente tem resultados bastante interessantes e que pode ajudar aí a gente no controle dessa doença que vem tirando o sono de todo o setor. Mas para falar sobre isso, nós convidamos aqui então quem entende sobre o assunto para contar para a gente o que motivou essa pesquisa, quais são os resultados que nós temos. Eu convido aqui então agora o Silvio Lopes. O Silvio, ele é pesquisador científico da Fundecitrus. Silvio, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, meu caro. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente comentar sobre esse trabalho que conduzimos. Silvio, a gente vem acompanhando aqui junto com a Fundecitrus já há alguns meses a incidência da doença, né, no cinturão citrícola aqui do Brasil, que vem trazendo bastante preocupação para as produções tanto dessa safra atual, mas para os próximos ciclos. E eu queria entender em que momento que você sentiu a necessidade de aprofundar essa pesquisa, se foi justamente por causa desse aumento de casos aqui no Brasil ou se teve algum outro fator que chamou sua atenção e que te mostrou que era a hora de aprofundar tudo que a gente já conhece sobre a doença aqui no país. Muito bem. O nosso interesse por estudar o impacto do clima na evolução da doença não é de agora. Poucos anos depois do surgimento, da descoberta da doença aqui no Brasil, no estado de São Paulo, nós observamos que das duas espécies de bactéria que provocavam o greening na época, uma era muito sensível a alta temperatura e multiplicava muito pouco dentro da planta. Essa espécie, que é a Liberibacter americanus, praticamente desapareceu dos pomares. A outra espécie, que é a que prevalece hoje, ela é tolerante a altas temperaturas, e nós observamos isso, só que essa tolerância ela tem um limite. Acima de temperaturas acima de 35 graus, ela já não multiplica bem. E com isso ajuda a explicar por que a doença não tem evoluído muito rapidamente nas regiões mais quentes e secas do estado de São Paulo, do cinturão citrícola. Bom, diante desse resultado, e por que ela contribui para uma menor evolução da doença? A alta temperatura. Porque menor quantidade de bactéria dentro das plantas significa menor a taxa de aquisição pelo inseto vetor. Então isso ajuda a explicar por que existem regiões onde a doença não tem evoluído com a velocidade de outras regiões mais favoráveis. Então, nós queríamos saber também se o clima ia impactar a movimentação da bactéria dentro da planta. Ou seja, se sob altas ou baixas temperaturas, a migração da bactéria da parte de onde ela foi injetada pelo inseto vetor a outra parte da copa da laranjeira seria afetado pela temperatura do ar. Então, na verdade, o que nos motivou a conduzir essa pesquisa foi observar que altas temperaturas afetam a multiplicação da bactéria na planta, principalmente nas brotações, que é onde o inseto se alimenta e adquire a bactéria. Então, foi esse resultado que nos motivou a dar sequência na pesquisa. E Silvio, diante de um ano como esse, né, a gente está entrando em 2022, mas 2021 foi marcado pela alta incidência da doença, né? A gente consegue explicar o que nesse ano, nesse período, favoreceu
essa proliferação é mais expressiva em algumas regiões? Bom, conforme já comentado por outro colega aqui do Fundecitrus, é uma série de fatores que contribuiu para esse aumento da incidência da doença em praticamente todo o parque citrícola, em menor intensidade nessas regiões mais quentes e mais frias, conforme a gente comentou. Primeiro foi o clima, que favoreceu, na verdade, o inseto vetor, né? Favoreceu a sua reprodução. Então, tivemos aí uma porcentagem muito maior de insetos no campo, uma incidência maior de insetos no campo, comparado com os anos anteriores, onde as temperaturas em certos momentos não foram tão altas como foram nesse ano. E aí tem outros fatores que explicam também a manutenção de plantas doentes, né, nos pomares, que contribuem como fonte de disseminação da doença, a maior acúmulo de propriedades em algumas regiões, densidade de pomares. Então, é uma série de fatores que contribuiu para esse aumento da doença nesse último ano. Mas, importante frisar que a tendência continua a mesma, ou seja, baixas incidências da doença em regiões menos favoráveis, tanto ao psilídeo, ou inseto vetor, como à bactéria. E a nossa pesquisa ajuda a explicar, contribui para trazer uma melhor explicação sobre esse fenômeno. E essas regiões, Silvio, só para ver se eu entendi direitinho, são justamente as regiões que têm, no verão as temperaturas são mais elevadas e no inverno as temperaturas são mais baixas, é isso? Exatamente. Temperaturas mais elevadas dificultam a multiplicação da bactéria dentro da planta. E essa pesquisa de agora mostra que não é só a multiplicação, é a migração de uma parte à outra da planta. E em regiões mais frias, a temperatura também afeta a bactéria, mas também afeta a reprodução do inseto vetor. Só para a gente ter como exemplo, Silvio, você consegue me dar uma cidade, um município produtor para a gente entender de que região que você está falando? Por exemplo, Capão Bonito, no extremo sul, a incidência da doença é baixa comparado com a parte central do estado de São Paulo. Lá as temperaturas são mais baixas durante o inverno e isso dificulta a reprodução do inseto e também a multiplicação da bactéria. E outro exemplo é a região de Comendador Gomes, Triângulo Mineiro, Votuporanga, aonde a temperatura alta também dificulta a multiplicação da bactéria. Então, são essa combinação de desfavorabilidades à bactéria e ao inseto vetor que ajuda a explicar essas menores incidências da doença nesses locais. E nessa pesquisa que conduzimos, a gente mediu qual que é a velocidade de encaminhamento da bactéria de uma parte à outra da planta. E quais que foram o resultado, Silvio, dessa questão de medir o deslocamento da bactéria? A que conclusões que vocês chegaram? Ok. Então, deixa eu explicar um pouco sobre essa pesquisa. Essa pesquisa foi conduzida em fitotrons. O que são essas estruturas? São salas onde você consegue reproduzir, mais ou menos, as condições de campo. Então, nós tivemos 3 salas. Numa sala, a gente programou ela para temperatura entre 8 e 20 graus Celsius. A outra sala, de 18 a 30 graus Celsius. E a terceira, de 24 a 38 graus Celsius. E dentro dessas estruturas, nós colocamos plantas recém-inoculadas na parte aérea da planta. E de tempos em tempos, a gente ia avaliando até onde a bactéria já estava presente. Conclusão, a bactéria migrou muito pouco nas plantas mantidas de 8 a 20 graus
e de 24 a 38 graus Celsius. Mas migrou muito rápido nas plantas que estavam na sala de 18 a 30 graus Celsius. E fazendo as análises, chegamos ao seguinte valor: a condição mais favorável à bactéria para migrar de um lado a outro da planta é em torno de 26 graus Celsius. A essa temperatura, a bactéria vai migrar de 3 a 4 centímetros por dia. Então, isso significa que uma planta, primeiro, mostra o efeito da temperatura. E segundo, mostra por que é impossível curar uma planta doente. Você imagina aí uma planta de 3 metros de altura, a bactéria vai de um lado a outro da planta, passando pela raiz, de 80 a 100 dias. E esse tempo, ele é muito menor do que o tempo para a planta mostrar o sintoma da doença. E como, para você tentar curar uma planta, a ideia é podar o que está sintomático, quando você poda o ramo, a bactéria já está do outro lado. Então, essa é basicamente o principal resultado dessa pesquisa. E, além disso, o efeito da temperatura é mais um fator que ajuda o produtor a procurar áreas menos favoráveis para iniciar novos plantios de citros. Então, em regiões mais ao sul e mais ao norte, como é menos favorável à bactéria e até ao inseto vetor, no caso do sul, o produtor corre menos risco de iniciar novos plantios de citros com relação ao green do que nas regiões mais ao centro do estado de São Paulo. Silvia, é muito interessante quando você traz esse resultado falando de verões mais quentes e inverno mais frios, né? Isso chamou a atenção de vocês também? A gente acaba tendo, então, uma média de temperatura ali que é mais favorável para a gente ter a produção de citros, é isso mesmo? Na verdade, com relação à produção de citros, se formos falar de produção, obviamente que nas regiões mais ao norte, elas são também mais secas, além de mais quentes. Então, nós teremos alguns anos aí, onde as condições são desfavoráveis, inclusive, para frutificação, né? Que sob situação de muito calor, existe o problema da frutificação. Mas, com relação à doença, essas regiões mais quentes são sim e mais frias, menos favoráveis à disseminação da bactéria do HLB. Então, ou seja, o clima ele impacta não somente o inseto vetor, mas também a bactéria. E no que diz respeito à bactéria, a sua taxa de multiplicação dentro da planta e de movimentação de uma parte a outra da copa. E quanto mais devagar ela passa de uma parte a outra da copa, mais lentamente os sintomas da doença vão se expressar e mais tempo demora para a planta produzir menos e menos. Porque existe uma correlação entre movimentação da bactéria dentro da planta e perdas causadas pela doença. E Silvia, eu vou pedir para você repetir de novo uma das respostas que a pesquisa trouxe. Então, diante de tudo isso, a orientação no combate à doença continua sendo a remoção completa da planta, porque não tem como resolver o problema por meio só de uma poda mais simples, é isso? Exatamente. Que a poda não funciona para curar uma planta com greening, a gente já demonstrou isso lá em 2007, 2008. Já foi. Agora a gente sabe por que a poda não funciona. É porque quando você vê o sintoma no ramo da planta, a bactéria não está só ali. Com essa velocidade aí que nós comentamos, de até 4 centímetros por dia, quando você vê o sintoma na copa, ela já chegou na raiz. E aí não tem o que fazer. Você pode ir cortando tudo, da raiz ela vai migrar para o resto da planta. Então não existe forma de curar a planta. Então é por isso que toda planta sintomática deve ser eliminada, porque não tem mais como
curá-la. A bactéria já chegou na raiz. Esse é o lado que ajuda a explicar por que a poda não funciona. E Silvio, diante de tudo isso, né, a gente vem atualizando a condição com a Fundecitrus aqui quase que mensalmente, orientação para o produtor continuar de olhos bem abertos, continuar prestando bastante atenção. Ela segue a mesma, o cenário ainda é bastante preocupante. O que você tem a dizer diante do que está acontecendo agora no cinturão citrícola? Sem dúvida, o cenário é preocupante. Há que tomar medidas urgentes, eliminar todas as fontes de inóculo, não só fontes de contaminação, não só dentro das propriedades, fora das propriedades, no entorno, né, num raio de pelo menos 10 quilômetros. É necessário que, se alguma planta doente permanecer dentro da propriedade, ela tem que ser pulverizada com inseticidas para que os insetos não se multipliquem nelas e carreguem a bactéria dela para os novos plantios. Sem dúvida, é necessário continuar arrancando as plantas doentes e controlando o inseto vetor para que não promova a disseminação da bactéria nos pomares. Silvio, eu agradeço muito sua participação e disponibilidade, agradeço mais uma vez a participação do Fundecitrus aqui no Notícias Agrícolas, deixo o convite aberto, volte mais vezes para a gente seguir acompanhando aí tudo que envolve a citricultura do país. Obrigada, viu? Nós é que agradecemos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Silvio Lopes, pesquisador científico da Fundecitrus, que trouxe para a gente aí o resultado dessa pesquisa inédita que mede justamente a velocidade com que a bactéria do greening, a principal doença da laranja, se movimenta em plantas de citros. O cenário ele é bastante preocupante, conforme você vem acompanhando no Notícias Agrícolas há alguns meses. O Silvio trouxe mais uma vez que a pesquisa confirma que não há como tratar a doença fazendo poda simples na árvore, é preciso fazer a remoção dessa planta para que ela não se espalhe para os outros pés, né, no pomar, para que a proliferação seja controlada de alguma maneira. Todas as informações que o Silvio trouxe para a gente dessa pesquisa, a gente vai deixar disponível no Notícias Agrícolas e eu te espero lá. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.